Axé. Olá a todos, obrigado. Mais uma vez estamos aqui juntos, nosso Observatório Político. Você que está nos acompanhando aí ao vivo pela rádio, né? Pela Rádio Nova Gazeta. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você que está aí do outro lado, nesse horário com a gente, ouvindo a programação da Nova Gazeta. Você agora está acompanhando ao vivo o programa Observatório Político. Lembrando que é de segunda a sexta, às 10 da manhã e às 10 da noite, aqui na Nova Gazeta. Você pode ouvir pelo Castbox, né, via podcast. Basta você baixar o nosso aplicativo no seu smartphone, Castbox, e lá você procura a Rádio Nova Gazeta. Aí você vai ouvir a nossa programação 24 horas, o tempo todo, a informação o tempo todo para você, para que você possa aí estar construindo os seus argumentos, construindo a sua opinião, que é muito importante isso, né? Muito importante que a gente possa estar informado, né? Mais um veículo de independente, informação e opinião independente. Bom, vou comentar aqui sobre os acontecimentos, né, que vieram aí ocorrendo, e eu quero falar sobre o dia 12. O dia 12 que ficou registrado como o maior fiasco, né? Já se esperava isso. E aqui os comentários que vieram aqui no podcast, né, durante o sábado, domingo e pela manhã, as pessoas estavam querendo saber do que tinha acontecido, né, por que esse reflexo negativo, né, que aconteceu. Bom, o óbvio é de que esse pessoal da terceira via, que insiste nessa terceira via, só no Brasil que quer se criar isso, só no Brasil é que se fala sobre terceira via. Como já falei aqui outras vezes, não existe terceira via. Não existe terceira via. O que existe são dois espectros: o conservador, né, e o progressista, que é a esquerda. Só existe esses dois. Terceira via não existe. Não existe um terceiro espectro, né? Eu já falei a questão que do centro. Não, o centrão. Não, o centrão é o em cima do muro. Mas geralmente o centrão ele torce pelo time que está ganhando. Né? Então não existe terceira via. E basta você olhar no que aconteceu. E o pessoal que estava lá nos palanques, que foram transformados em palco, né? Principalmente o palanque lá na Avenida Paulista foi transformado em palco, né? A dancinha lá do João Dória transformou aquilo, deixou de ser palanque e transformou-se em palco e em picadeiro. O que acontece?
esse pessoal da terceira via, o pessoal da terceira via é composto por aqueles que em 2018 estavam apoiando o presidente, entre aspas, estavam ali aproveitando a onda do presidente, surfaram, ficaram sob a sombra do presidente Jair Bolsonaro, na época candidato Jair Bolsonaro, ficaram à sombra dele, debaixo da sombra, e foram eleitos debaixo da sombra do candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. E aí, só que esse pessoal é tão sem noção das coisas, né? O pessoal do MBL, do Vem Pra Rua, né? do Dória, e outras caricaturas, outros rascunhos de políticos que surfaram nisso aí. E os votos que eles receberam em 2018 foi pura e simplesmente do pessoal que votou em Bolsonaro. O pessoal que votou em Bolsonaro, naquele momento, o que estava ali, como eles estavam surfando, estavam debaixo, sob a sombra de Bolsonaro, eles receberam esses votos. É o oportunismo. E o problema é que esses personagens, eles acreditaram ou acreditam ainda que esses votos que eles receberam em 2018 são frutos, pertencem a eles. Pertencem a eles. São frutos do trabalho deles. E o que aconteceu é que no dia 12 de setembro, foi desfeita essa fantasia. Essa peruca foi descabelada. Essa fantasia deixou de existir. Esse imaginário. E ali ficou o que aconteceu, que ficou constatado de que as pessoas que tinham votado neles nas eleições de 2018, nesses personagens, né, elas, na verdade, apoiam Bolsonaro. Eles não têm mais voto. Essa terceira via, ela não existe. Quando você vê algo que se propõe, né, essa proposição, né, essa sugestão de uma terceira via, ela se desmancha, se dilui, justamente quando você vê ali CUT, movimentos progressistas ali por trás, entidades ligadas à esquerda, à extrema esquerda. E quando você vê isso, se desmancha qualquer argumento, né? O frágil argumento de uma terceira via, da possibilidade de um surgimento de um novo espectro. Não existe isso. Novo espectro. Não existe isso. O que existe são aqueles que ficaram agora perdidos. Esses não podem apoiar Bolsonaro, não podem voltar. E também vai ficar muito feio deles agora apoiarem Lula, correrem para o colo do PT. Então, a opção que sobrou foi justamente a criação de um novo espectro, de uma terceira via.
a ilusão de uma terceira via. Que não existe terceira via. Você acreditar em terceira via é o mesmo que você acreditar em história de truncoso, como se fala. Não há possibilidade de uma terceira via. E o que vai restar para estes aí, além da morte política, é um suicídio político. Esses personagens, Amoedo, Dória, Ciro Gomes, o Mandetta, essa turma ligada ao MBL, vem pra rua, eles cometeram um suicídio político. Acabou. Essas eleições de 2022, acabou para eles. Eles não vão conseguir. Dória não consegue ser reeleito governador de São Paulo e muito menos ainda pleitear e ir para um segundo turno sequer. Não vai conseguir pleitear um segundo turno nas eleições presidenciais. Ele não chega. Então, acabou aí. Terceira via terminou aí. O Amoedo, o partido, o Novo, ele já nasceu velho. Falando agora individualmente, o Novo já nasceu velho, já está condenado a se tornar, condenado a se tornar um partido insignificante, porque muitos vão sair desse partido, que é o partido que tinha uma proposta até interessante, o Partido Novo tinha uma proposta interessante, mas aí, devido à mudança de postura do Amoedo, acabou o partido. Assim como o movimento, o MBL, a mesma coisa. Surfaram na onda Bolsonaro e depois, de repente, os pseudos liberais, os liberais Nutelas, esse pessoal os pseudos liberais, que não tem nada de liberal, o que eles têm é um plano de poder. O MBL, ele tem um plano de poder, ele quer ser o poder. Ele tinha que tirar o PT. Tiraram o PT, apoiaram o Bolsonaro, conseguiram tirar o PT e agora querem tirar Bolsonaro. E querem ficar e querem ir para o poder. Mas numa terceira via fantasiosa. A terceira via que é fantasiosa. Não existe, que não existe. Está lá o fiasco vergonhoso, das manifestações do dia 12. Ficou engraçado. Chegou numa situação ridícula. Então, não existe essa terceira via. Ciro Gomes continua sendo quem é. É insignificante na política nacional. Insignificante. Resume-se lá no estado dele, o Ceará. Se ele quiser tentar para governador no estado do Ceará, ele vai tentar. Mas se acontecer essa renovação na política, que a gente espera, principalmente no Nordeste, que haja essa reação do povo com relação ao que o Nordeste, os estados do Nordeste vivem, se houver esta reação, que se espera que haja, que ocorra, Ciro Gomes não consegue ser eleito governador. Ele terá que se contentar um deputado estadual e talvez um deputado federal. Aí você vem para Pernambuco, o PSB, uma situação também de apequenamento. Vai ficar um partido pequeno. Vai ficar sem expressão. Porque aqui no estado de Pernambuco, quem provavelmente venha concorrer ao Senado vai ser o governador
Paulo Câmara para o Senado, pelo PSB. Se essa tendência de renovação se confirmar, ele não vai conseguir ser senador. Vai ter problemas para ser senador. Já que o candidato a governador pelo PSB aqui de Pernambuco provavelmente seja Geraldo Júlio, mas também já não vem bem na opinião pública pernambucana. Vai restar quem? João Campos, que já tem indícios de irregularidades, né, com relação à empresa que coleta lixo na cidade do Recife. Então o cara começou agora, já está aí com indícios de irregularidades. Como é que fica para ser um candidato ao governo do estado? E aí vem os partidos de oposição aqui em Pernambuco, que eu não vou chamar de direita, que ainda não são, mas é um bom começo, é uma oposição, e a gente espera que, pelo menos com esta oposição que está se formando aqui no estado de Pernambuco, com partidos de centro-direita, que seja pelo menos o start, né, o ponto de partida para uma renovação do espectro político no estado de Pernambuco. E que isso vindo se multiplicar nos demais estados, nos outros estados daqui do Nordeste, possa de fato aí marcar o início de uma mudança política no estado, na região Nordeste. Lembrando que há ainda uma predominância muito forte das famílias que conduzem partidos no Nordeste, né? Esse consórcio Nordeste, quem já acompanha já aqui o Observatório Político, também quem acompanha as outras edições do Observatório Político e os meus podcasts lá no portal da Nova Gazeta, eu falo bastante desse consórcio Nordeste, né? Sobre o que é o consórcio Nordeste, o que significa, né? O consórcio, de fato, o que é o consórcio Nordeste? Não é só desvio de verba pública, não é só isso. Isso aí é só o combustível, né? Só para manter. Mas há coisas mais profundas por trás. E daí, aí você vem para a esquerda, né? A bandeira vermelha mesmo, a esquerda, encabeçada aí pelo Lula, que vem amargurando aí manifestações desfavoráveis, onde quer que ele vá. Ele veio aqui para Pernambuco, teoricamente seria o reduto dele, não houve expressão, manifestação que ele esperava, porque Lula ele está vivendo ainda em outra época. Ele está achando que ele tem a mesma popularidade, que ele tem essa força política no Brasil, e o que não é. A população brasileira já sabe quem é Lula, sabe que é um ladrão. As pessoas honestamente, que são honestas intelectualmente, que são honestas consigo mesmo, né? Pessoas decentes, na crítica, o que acontece? As pessoas já perceberam já quem é o PT, quem é Lula, o ladrão, que não vai deixar de ser ladrão, mesmo que o STF tenha feito toda a manobra para que ele pudesse estar aí sendo possivelmente vindo como candidato, né? Deixou ele elegível, tornou ele deram um banho, né, de sabão para torná-lo elegível, para pelo menos deixar ele concorrer às eleições.
Até porque a esquerda, né, os progressistas, eles entendem que não há nenhum outro personagem que poderia vir e enfrentar Bolsonaro nas urnas. Não tem. Lula também não é. Está aí a demonstração das manifestações, estão aí. Né? Mas eles acreditam ainda que Lula poderia. Então o eleitorado brasileiro, a população brasileira, percebeu já quem é a esquerda, quem é o PT, quem é o PSOL, quem é o PSB, o PCdoB, o PDT, esses partidos que compõem a esquerda, o espectro progressista. A população já identificou esses grupos, esses partidos, e identificou os personagens desse partido. Ciro Gomes, mais uma vez, né, equivocadamente, ele tentou colar nele um centro. Ali como uma terceira via. Ele achou, Ciro Gomes achou que a terceira via era a salvação para ele. Não adianta, Ciro Gomes sempre vai ser um figurante. Ciro Gomes é um figurante na política nacional. É um figurante. Nada mais do que isso. Assim como todos os outros que estavam lá no dia 12 são figurantes. A Simone Tebet, uma figurante da maior insignificância da palavra. É uma figurante que surgiu ali na CPI do Covid, e que é só isso. A CPI da Covid-19, ela é a malhação. É como se fosse o elenco da malhação na política. É a malhação da política. Não tem expressão nenhuma. Então, tem ela, né, a Simone Tebet, Amoedo, que ele já ficou fora desse jogo político desde 2018. Não tem expressão, não tem força, é mais uma Marina da vida. O Ciro, que eu já falei, também é um figurante. É só fazendo número mesmo, só para encher. E aí você tem, né, o Dória também, outro figurante, sem expressão. E por falar em João Dória, sinceramente, aquilo ali que ele fez, ele transformou o palanque em palco. Camarada ali, olha, porque é o seguinte, há coisas que eu, no meu entender, é o seguinte, pô, se você é um cara da figura pública, ainda mais querendo ser presidente, no executivo, poxa, e numa cidade, a cidade mais importante, não só do Brasil, mas a cidade mais importante da América do Sul. São Paulo sozinho tem um PIB maior do que o da Argentina, pra você ter ideia. E o que acontece? O camarada pulando, fazendo aquela oxe, dando aquela pinta. O cara tem que ter uma postura de chefe de Estado, gente. Pelo menos tá ali na frente. Eu não digo no particular, entre quatro paredes, o cara faz o que ele quiser, é problema dele, é o direito dele, é problema dele. Agora tem que ter uma compostura. E, sinceramente, João Dória, meu querido, meu filho,
compostura nenhuma. Faltou e muito. Se já não bastasse o fiasco do que você estava participando. O fim de João Dória. O fim melancólico. O cara começou e agora está aí. É outro que cometeu um suicídio político. Acabou João Dória. Acabou. O estado de São Paulo não vai votar em João Dória. Desastroso na sua gestão. E as pessoas identificaram as intenções, identificaram a personalidade, que isso é importante. Nem fingir que realmente se preocupa com as pessoas, ele conseguiu fingir. Pelo menos fingir, João Dória. Você nem isso fez, nem fingir você fez. Finge que se preocupa com as pessoas, pelo menos, mas nem isso. E as pessoas perceberam quem é o João Dória. E vota nele quem se for muito bobo. Assim como os demais que estão ali, que se apresentaram ali. Tinha uns 12, se eu não me engano, no mínimo. Uns 12 candidatos. Então, acabou. E aí, o PT, que fez lá uma manifestaçãozinha no mesmo dia 7, uma manifestaçãozinha em São Paulo. Teve um pouquinho mais de gente, foi em São Paulo, e que foi aquele fiasco vergonhoso. Só foi quem foi militante, o povo não foi. O povo estava no dia 7 de setembro na Avenida Paulista, vestido de verde e amarelo. O povo brasileiro, o povo de verdade. Não é um militante que vai para uma palma de banana verde, não. Teve muita gente que foi no dia 7 de setembro atrás de uma palma de banana verde. Os militantes da esquerda. Os progressistas. E aí, resume-se de que Bolsonaro, de fato, tem o apoio da população. O reflexo está no que aconteceu logo após. Não é? A postura do presidente, que foi importante para a recuperação pelo menos da paz, né? Acalmou o mar, que estava bastante agitado, estava revolto, acalmou um pouco mais, trouxe uma bonança, vamos ver até quando isso vai durar, mas que foi importante, que trouxe logo reações positivas na questão econômica, que é muito importante, né, para o país. Os índices econômicos reagiram bem à carta do presidente. E houve resposta por parte do STF, através de seus ministros, do Congresso, e isso foi importante para a vida política do país como um todo. O que não posso deixar aqui de falar é da reação da oposição. A reação da oposição no Brasil, de forma geral, os partidos progressistas, de esquerda, de oposição, é que eles queriam que Bolsonaro realmente engrossasse o caldo. Porque eles precisavam dessa narrativa. O que aconteceu é que essa narrativa não se confirmou, de que Bolsonaro porque ele é ditador e tal, ele vai querer
não se confirmou que não é de fato. Bolsonaro não é o ditador, o autoritário, não é. Está confirmado aí. O aceno, de forma positiva, partiu do presidente. E essa atitude, essa sinalização, né, que partiu do presidente, refletiu de forma imediata, praticamente de forma imediata, né, nos índices econômicos do país. E a população agora está compreendendo, está entendendo qual o objetivo. É governar o país. Não é? Queira ou quer não, nós temos que entender que Bolsonaro, ele é o líder, ele é o que dirige a nação. E o líder não pode se desesperar. Tem que ter o equilíbrio. E foi essa atitude que Bolsonaro teve no momento crucial. Porque o que Bolsonaro dissesse é o que iria de fato decidir os rumos do país. E aí ele teve uma atitude, né, equilibrada, foi ponderado, muito responsável e compromissado com o país. Isso ficou explícito para todo mundo. Isso ficou explícito. O compromisso, né, com o país, a responsabilidade de chefe de nação, chefe de Estado. Isso que ficou evidente na atitude de Bolsonaro. E o povo entendeu. Para desespero da esquerda, para desespero da oposição. E aí morreu aquele que nem nasceu, que foi a terceira via. A terceira via é o típico, o bichinho que nem nasce, mas já está morto. Não sei se pode chamar nem de aborto isso. Mas é aí que está. Isso é o que está acontecendo. Vamos ver agora, essa semana, né, como vai estar reagindo o Congresso, o STF, a própria postura também do presidente e esses reflexos, principalmente, além da economia, além da política, do ambiente político, desse trânsito político, como vai ficar, e, consequentemente, o econômico, que é importante, que isso aí tudo nesse conjunto, né, refletindo, são as pautas, né, que precisam ser apreciadas, votadas no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado, e que são importantes para o andamento do país, da vida do país. O país precisa continuar andando, né? Precisa continuar caminhando, e as reformas, os projetos que estão aí, as movimentações, o que o governo federal está aí propondo fazer e já vem fazendo, tem que continuar, tem que andar isso aqui. Tem que andar para que o país venha reagir e reagir bem. Recuperar a economia, né, que recuperando a economia, dando segurança. Isso envolve também a segurança jurídica. Isso aí vai trazer ao país, vai proporcionar ao país o crescimento, né, surgimento de postos de trabalho, as privatizações que são necessárias, os ajustes, a reforma tributária, a reforma administrativa,
que são pontos fundamentais para o crescimento, para desemperrar, né? Para que o país possa desenvolver uma velocidade de desenvolvimento, de crescimento mais interessante. Então, é isso que está envolvendo. Então, é essa a visão que o presidente tem e teve e tem, que foi ali demonstrada na carta que o presidente tornou pública, né, com relação a voltar o diálogo com o STF, com ministros do STF. Isso foi importante, importantíssimo. É essa a visão do presidente. Essa é a visão correta. Então o presidente está correto no seu posicionamento, né? O que prevaleceu foi o senso, o compromisso, né? A responsabilidade como chefe de Estado, e que o mais importante, antes de qualquer coisa, o presidente deixou isso explícito, foi que antes de qualquer coisa, o país vem primeiro. O país está em primeiro lugar. E, consequentemente, o povo é o que está em primeiro lugar. Isso foi importante, né? Muito importante. Então, é isso que se pode sintetizar, né, do que ocorreu do 7 de setembro até agora, o 12 de setembro. As coisas agora estão nos seus devidos lugares, né? Tem o governo federal, a oposição e só. Não existe a terceira via. Confirmou o movimento do dia 12, confirmou, sacramentou a inexistência da terceira via. Pronto. E fim de papo. Acabou. Não tem o que dizer. Bom, gente, obrigado agradecer a você aqui pela audiência de hoje. Vocês aí que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, você que está acompanhando a gente aqui também pelo portal Nova Gazeta Notícias, também pelo nosso podcast, né, o Castbox, você que está aí ouvindo aí no seu smartphone, ouvindo a programação da Nova Gazeta, da Rádio Nova Gazeta, agradecido pela sua audiência, e compartilhe, seja também aí um apoiador da Nova Gazeta. Tá aí o QR Code, você pode aí direcionar a câmera do seu celular e fazer aí a sua, ajudar aqui o nosso projeto. O valor que você achar interessante, você pode fazer esse depósito via, colaborar com a gente via Pix. É isso. Obrigado. Siga-nos nas redes sociais, aí no Facebook, também no Gather. Vai lá, a Nova Gazeta, você vai lá, segue a gente lá, acompanha, compartilhe o material da Nova Gazeta, os links, né, das redes sociais, também da página, do podcast Nova Gazeta, que a gente possa cada vez mais levar informação para você de forma tranquila, de forma direta, de forma sincera e verdadeira. Que você, ouvinte da Nova Gazeta, da Rádio Nova Gazeta, tem total direito, né? A gente fazer um jornalismo com responsabilidade, com compromisso com a verdade. Isso é importante. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.